Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Já tá quase chegando a hora do jogo. A hora, praticamente a hora do jogo. Vai ser umas 5h29. Que vai ser o caso aqui de 7h30. Então, às 7h30 vai rolar um jogo, né? Se o menino tiver chegado às 5h30, senão vai demorar mais um pouco pra começar o jogo. Mas aí, eu vou mostrar primeiro após e já vim pra vocês, né? No vídeo. Só vi avisar que já tá chegando a hora do jogo. Já é praticamente umas 4h50 por aí, né? Acho que é umas 4h41. Então, essa foi a minha explicação. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. E foi que eu vou mostrar a bola pra vocês que não vai jogar. Tchau.